Me desculpem, hoje eu vou ter que fazer as gravações dos vídeos assim, porque meus olhos de vampira brasileira hoje tá muito sensíveis, me desculpem. E se vocês ouvirem ao fundo voz de vizinha, cachorro latindo, avião passando, porta batendo, acredite, faz parte da história de hoje. São Paulo, no final do século XIX, enquanto a cidade ainda engatinhava para se tornar a metrópole que conhecemos hoje, uma mulher desafiava todas as normas da sociedade imperial. Veridiana Prado não era apenas uma aristocrata, ela era a rainha de Higienópolis, mas por trás do brilho dos salões franceses e dos mármores italianos, o que realmente acontecia no número 124 da Avenida Higienópolis? Hoje, o Palacete é sede do Yacht Club de Santos, mas quem passa por lá à noite jura que as janelas observam de volta. Dizem que o tempo parou naqueles corredores e hoje vamos abrir as portas pesadas de Carvalho para entender por que Dona Veridiana ainda parece não ter abandonado sua morada. Para entender o terror, precisamos entender a mulher. Veridiana era filha do barão de Guape e casou-se com o próprio tio, um costume da época para manter a fortuna familiar. No entanto, aos 60 anos, algo mudou em uma época onde as mulheres eram sombras de seus maridos. Ela se separou. Ela decidiu construir seu próprio reino. Em 1884, ela ergueu um palacete em Higienópolis. Foi a primeira casa da região. Imaginem a cena: uma floresta fechada, sons de carruagens e, de repente, uma mansão que parecia ter sido arrancada de Paris. Veridiana era obcecada por controle. Ela não recebia apenas intelectuais, como a princesa Isabel ou o imperador Dom Pedro II. Ela comandava cada centímetro daquela terra com mão de ferro. Mas o isolamento traz pensamentos sombrios. Aqui entram as lendas que alimentam o imaginário popular. Dizem que o palacete possui passagens que nunca foram totalmente mapeadas. Por que uma mulher sozinha precisaria de uma estrutura tão monumental? Relatos de funcionários e visitantes antigos mencionam que, em certas noites, os grandes espelhos da casa não refletem o que está na sala, mas sim o ambiente. De 1890, Veridiana faleceu em 1910, dentro de casa. Reza a lenda que seu quarto foi mantido exatamente como estava no momento de sua morte. Por décadas, o cheiro de lavanda e mofo se misturavam e quem entrava sentia um peso no peito, como se estivesse sendo sufocado por uma presença invisível. Moradores do bairro, ao caminharem pela calçada tarde da noite, relatam ver uma figura feminina em pé na varanda superior, observando o movimento dos carros modernos. Com um olhar
de desaprovação. Seria Veridiana indignada com o progresso que engoliu sua tranquilidade? Se você visitar o local hoje, a arquitetura impressiona, mas o silêncio é o que mais assusta. O estilo eclético, com suas estátuas de musas e leões de pedra, parecem ganhar vida sob a luz da lua. Muitos acreditam que objetos de valor histórico carregam a energia de seus donos. Veridiana depositou toda sua alma naquela construção após o divórcio. O palacete não era apenas sua casa, era o seu corpo de pedra. Por isso, as batidas na parede e os sons de salto no piso de madeira, mesmo quando há ninguém nos andares superiores, são explicados pelos entusiastas do paranormal como residência residual. Ela nunca saiu de lá, porque não reconhece outro mundo além daquele que ela mesma criou. Dona Veridiana Prado foi uma mulher à frente de seu tempo, ou alguém cuja vontade era tão forte que conseguiu dobrar a própria morte para permanecer em seus domínios. A história e o terror se fundem quando olhamos para as janelas apagadas do palacete. Na próxima vez que você passar por Higienópolis, não olhe para os prédios modernos, olhe para o casarão. E se vir uma luz pálida em uma janela onde não deveria haver ninguém, talvez a rainha de Higienópolis esteja apenas verificando se você é um convidado digno para entrar. Vamos para as fofoquinhas bombásticas do século XIX de terror? Veridiana casou-se com 13 anos com seu tio Martinho da Silva Prado. Era uma estratégia comum da aristocracia para não fragmentar a herança e o poder das fazendas de café. Imagine o peso de viver décadas em um casamento por obrigação. Consanguínea, será que as paredes do casarão guardam os suspiros de uma jovem que nunca escolheu seu próprio caminho, mas que decidiu, aos 60 anos, romper as correntes de forma escandalosa para a época? Ela mesma supervisionou a obra. Trouxe materiais da Europa, telhas francesas, mármore italiano e carvalho americano. A casa era um luxo em meio a uma chácara de 18.000 metros quadrados, que ia até onde hoje é o Shopping Higienópolis. Veridiana colocou cada centavo e cada gota da sua vontade naquela casa. Dizem que ela era tão perfeccionista que se um detalhe saísse errado, os operários sentiam uma energia gélida vindo dela. Hoje, os entusiastas do sobrenatural acreditam que o palacete não é apenas uma construção, mas a extensão da própria alma de Veridiana, que se recusa a ver sua propriedade ser alterada ou esquecida. O casarão recebeu Dom Pedro II e a princesa Isabel. Eram festas regadas ao que havia de melhor no mundo. E hoje, relatos de antigos vigias do Yacht Club mencionam o som de talheres de prata batendo em prato de porcelana e risadas abafadas vindas do salão de jantar
de madrugada. Quando as luzes são acesas, o salão está mergulhado em um silêncio absoluto e frio, fora do comum. Será que a elite do império ainda se reúne ali em uma festa eterna que nunca termina? Muitas casas da elite paulistana antiga tinham túneis de serviços ou porões profundos para ventilação e armazenamento. A lenda que existia um túnel que ligava o casarão a outras propriedades da família Prado. Dizem que, durante a Revolução de 1924, anos após sua morte, o casarão serviu de abrigo e sons de correntes e passos apressados ainda ecoam dessas áreas inferiores. Veridiana seria a guardiã desses segredos, impedindo que curiosos descubram o que realmente foi escondido sob o solo de Higienópolis. Mas os detalhes mais perturbadores não estão no que as pessoas viram, e sim no que elas sentiram. Muitos que tentam fotografar o casarão em noites de neblina relatam que suas câmeras falham inexplicavelmente, exatamente em frente ao portão principal. E você teria coragem de passar uma noite sozinho nos salões onde o Império uma vez jantou? Deixe nos comentários. Dona Veridiana Prado não foi apenas uma mulher que construiu um palacete. Ela construiu um legado de ferro e silêncio. Hoje, o endereço é um clube de elite, cercado por prédios modernos e pelo barulho incessante de São Paulo. É sobre isso. Mas, quando a neblina de inverno desce sobre Higienópolis e as luzes da rua começam a piscar, o tempo parece retroceder. Dizem que ela ainda caminha por aqueles salões de mármore, cuidando para que nada saia do lugar. Se você passar por lá e sentir um calafrio repentino, ou se tiver a impressão de que uma cortina se mexeu em uma janela fechada, não apresse o passo, apenas faça uma reverência silenciosa. Afinal, em sua própria casa, a rainha de Higienópolis ainda exige respeito. Mas e você? Acredita que as paredes podem guardar a alma de quem as ergueu? Ou será que tudo isso são apenas sombras de um passado que se recusa a morrer? Deixe suas teorias aqui nos comentários. Eu sou Silvia Benedicta e este foi mais um mergulho nas sombras da nossa cidade. Se você gosta de histórias que arrepiam e mistérios que o tempo não apaga, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho antes que as luzes se apaguem de vez.